Graça e paz, viajantes missionários. Eu sou a Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária, e hoje eu venho te contar como é que eu faço para viajar o mundo todo gastando quase nada e ainda fazer voluntariado através da plataforma Worldpackers. Worldpackers é uma plataforma que incentiva a comunidade a se colaborar entre um e outro, ou seja, você vai para algum lugar, numa comunidade e colabora com o seu trabalho, faz alguma atividade nessa comunidade, nesse hostel, que seja, e através disso você tem direito a ganhar a sua acomodação, e muitas vezes você ganha as 3 refeições, dependendo do lugar que você vai, ou 1 ou 3, ou seja, você só tem que se preocupar basicamente com a sua passagem, com dinheiro para você gastar, que aí vai depender do que você pode gastar, e dependendo do país que você for, se preocupar com os vistos, tirar visto para entrar no país e viajar tranquilamente como turista e fazer esse trabalho aí pela Worldpackers. Eu comecei a fazer a Worldpackers nas minhas férias do trabalho. Eu fiz no Brasil, fiz em alguns países do mundo e sempre ia para algum lugar contribuir. Eu contribuía com alguma coisa, em contrapartida ganhava a hospedagem e alimentação, e aí eu aproveitava para conhecer o lugar e conhecer pessoas, que é o mais importante, e aí através dessas pessoas que eu conhecia, eu consegui pregar a palavra de Deus para muitas pessoas de várias nações, de vários lugares do mundo, fazendo esse trabalho. Então a grande vantagem de viajar pela Worldpackers é que você vai viajar para qualquer lugar do mundo, vai ter um lugar certinho para você ficar e vai conhecer muitas pessoas que vão se tornar seus amigos, são pessoas que você vai ter contato, que aí a partir disso você consegue ter uma interação, ter uma intimidade com a pessoa, pregar um pouco do Senhor Jesus, pregar sobre a salvação de Deus. É uma troca maravilhosa, porque as pessoas nas viagens, geralmente elas estão abertas para receber, você conversa, cria aquela amizade bonita e as pessoas estão abertas para receber a palavra de Deus, que é o que a gente tem que pregar nos 4 cantos da terra. Mas se você não é missionário, se você não prega, você também pode fazer o seu trabalho, ou seja, você pode fazer a sua diferença fazendo um voluntariado de uma comunidade ou que seja. Para você que é cristão, esse trabalho Worldpackers te ajuda a fazer o evangelismo pessoal. Veja no meu caso, eu conheci muitas pessoas enquanto eu fazia os trabalhos de voluntariado pela Worldpackers e a gente se tornava amigos, pessoas que saíam, a gente costumava sair junto pela cidade, porque são pessoas que são viajantes, que ficam um curto período de tempo também como você, e aí você acaba interagindo e a pessoa te convida para sair, para conhecer a cidade, o lugar que você tá, e nesse momento você cria um laço, uma amizade com a pessoa, e aí é o momento que você consegue dividir as suas coisas, a sua vida, as suas coisas pessoais. Esse é um contato muito bom, é um contato, é uma troca muito linda, e assim a gente vê a mão de Deus realmente agindo nas pessoas, e as pessoas reconhecendo a Jesus, porque infelizmente tem gente que ainda não conhece a Jesus, conhece de ouvir falar, mas tem um preconceito que a religião criou sobre o cristianismo, e várias coisas que a religião expõe, na verdade não é o que Jesus pregava, e isso gerou um preconceito. Fora que o inimigo também tenta cegar a mente das pessoas para não entender quem foi Jesus. Eu tenho até uma recomendação que eu já fiz um vídeo aí que eu vou deixar aqui em cima, tem sobre a série The Chosen, que está mostrando como era a vida de Jesus na Terra. Para você que não é cristão, você vai entender muito bem como que é Jesus fora dessa religião, desse assunto religião que você recebeu a vida inteira. Você vai entender e você vai se apaixonar por Jesus e vai entender porque nós somos loucos e apaixonados por Ele. Quando você faz esse trabalho voluntário pela Worldpackers, você tem que se preparar para o lugar que você está indo, ou seja, no sentido, não só a preparação burocrática em si, que eu vou falar num próximo vídeo, sobre detalhadamente como você faz, mas a preparação espiritual para o lugar que você vai, para receber, para encontrar as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho e para as barreiras espirituais do local. Para você que ficou até o final do vídeo, eu te conto aqui algumas coisas que aconteceram comigo nesses tempos que eu fiz voluntariado. Muitas vezes eu encontrei muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus ou tinham uma visão de Jesus distorcida, o que fez com que elas entendessem verdadeiramente quem é Jesus através do que eu expus e através do que eu vivi com elas, porque isso é muito importante, porque não é só o que você prega, mas assim o que você vive que vai impactar as pessoas. E também sofri alguns ataques espirituais em alguns lugares que eu passei. Quando eu estive nos Estados Unidos para fazer esse tipo de intercâmbio, eu viajei a alguns lugares que Deus já tinha me mostrado que eu iria, encontrei algumas pessoas e eu coloquei no meu coração que eu queria conhecer a cidade de Chicago, porque eu queria conhecer, porque era uma cidade que eu não conhecia. Para mim era só para minha satisfação pessoal, mas na verdade não era. Deus estava me direcionando para aquela cidade e eu não tinha entendido isso. Porque quando eu cheguei naquela cidade, eu fui ficar num hostel muito bacana, muito legal, super recomendado de lá.
E quando eu cheguei no quarto, eu aluguei uma vaga num quarto feminino. Quando eu abri a porta, eu encontrei uma mulher fumando dentro do quarto. Quando eu abri a porta, ela falou assim: o que você veio fazer aqui? Aí eu olhei pra ela e falei assim: ué, não tô fazendo nada não, eu não tô fazendo nada não, já tô indo embora. E fechei a porta. Assim que eu estava fechando a porta, eu notei estranho, porque ela falou de uma maneira como se ela me conhecesse. Como assim você tá aqui? Como assim? Como se eu tivesse feito algo pra ela. E foi aí que, quando eu fechei a porta, o Espírito de Deus me falou: não é ela, é o inimigo que está na vida dela e está te afrontando. Ou seja, o inimigo estava furioso, aquela mulher ficou possuída por alguns minutos para demonstrar o que o inimigo estava sentindo naquele momento com a minha presença por lá. Por quê? Porque na realidade, naquele mesmo lugar, foi que Deus preparou que logo que eu cheguei eu fizesse um tour pela cidade. Era tempo de frio e tinha um guia que ia até esse hostel para levar os hóspedes do hostel, eu estava como um hóspede, para fazer o tour na cidade. Naquele dia estava muito frio, eu fiquei esperando e quando esse guia chegou só tinha eu para fazer o tour. Ou seja, quando eu fui fazer o tour com ele, foi no momento que a gente se interagiu e eu comecei a falar de Jesus. E foi nesse momento que Deus tocou ele, porque ele chegou até a chorar e falou assim que ele nunca tinha visto, nunca ninguém tinha falado de Deus daquela maneira para ele. Foi aí que Deus queria alcançar essa alma e por isso eu sofri esse embate pessoal do inimigo assim que eu cheguei na cidade. Ou seja, as forças que operam na cidade, as forças malignas, não se agradaram, o que foi da mesma maneira que aconteceu em Salvador. Quando eu cheguei na cidade de Salvador, num dos monumentos lá mais conhecidos lá, que é o elevador Lacerda, eu cheguei ali, estava sozinha, de repente veio uma mulher ensandecida gritando: missionária, missionária. Eu achei estranho, porque ela não conhecia aquela mulher. E quando ela chegou pra mim, ela falou assim: ah, que legal, eu gosto das pessoas da igreja tal, que é a igreja da qual eu fazia parte. E falou assim: ah, eu gosto muito de lá e tal. E começou a falar da igreja. E eu falei: ué, como que ela sabe tudo isso? E automaticamente já veio na minha mente: ela está possuída, é o inimigo que está falando na boca dela. E dito e feito, porque aquela mulher, a partir do momento que ela começou a conversar comigo, de repente ela começou a ter possessões, mini possessões, ou seja, ela conversava comigo, ela virava do lado e falava com o diabo claramente. E ela voltava pra mim, voltava e falava naturalmente comigo. Quando ela voltava pra cá, ela começava a falar com o diabo. E naquele momento eu percebi que ela estava com uma legião ali. E eu comecei a orar a Deus, obviamente que em pensamento, porque eu estava sozinha naquele lugar. E falei: Deus, essa mulher está possuída, como é que a gente vai lidar com esse demônio, com esses demônios? Como a gente vai lidar com toda essa situação? Nesse momento, um dos momentos que ela olhou pra mim, Deus me deu a palavra, eu falei: Jesus te ama. Foi quando aí ela voltou em si e começou a conversar naturalmente comigo. Então a gente tem que ir preparado espiritualmente para ver o que vai acontecer, porque nesses lugares aí que depois a gente vai tendo contato com outras pessoas e pregando a palavra, o inimigo não quer que a palavra chegue para aquelas pessoas, porque ele sabe que se a palavra chegar, chega uma palavra de salvação e você é um instrumento de Deus para levar a salvação para aquela pessoa naquele determinado lugar, naquele determinado país ou cidade. Você vai estar a trabalho de Deus, embora mesmo que você esteja das suas férias do trabalho, indo fazer o trabalho voluntário. Isso pode acontecer e você tem que ir preparado espiritualmente e confirmado que o Senhor te mandou para aquele lugar. Bom, basicamente é isso. É assim que você pode fazer com o Worldpackers. Você pode usar essa plataforma para ir aos lugares e o Senhor te usar com as pessoas que Ele colocar no teu caminho. Eu vou ficando por aqui, mas também vou fazer um vídeo te explicando como é que funciona aí viajar pela Worldpackers detalhadamente, independente de ser cristão ou não, como é que funciona esse trabalho voluntariado em outro lugar. Ok? Então, graça e paz a todos. Fiquem todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquela curtida aí e seu comentário também, que é bem importante para nós.